Boa noite, amigos do CEAL. Vocês já estavam preocupados, não é? Hoje a gente está um minutinho atrasado. Mil perdões. É porque eu tive um imprevisto, acabei atrapalhando aqui o andamento da reunião, tá bom? Mas vamos compensar isso tendo uma reunião maravilhosa, com a presença dos nossos anjos da guarda, com a presença dos bons espíritos nos intuindo. Eu vou aguardar aqui a Flor postar nos nossos grupos para poder eu compartilhar, mas nós já estamos online aqui, eu já estou observando. Olha aqui, a gente já recebeu aqui a notificação. Estou só esperando a Flor. Deixa eu ver aqui. Aqui, aguardando, Flor. O link ser colocado nos grupos. Ó, aqui, já estamos online. Deixa eu ver aqui quem é que está ao vivo. Aqui, eu já estou me vendo ao vivo aqui. Então, já está tudo aqui. Muito obrigado, pessoal, que já chegou. Já a gente vai falar com todos vocês. Eu estou vendo a Denise, a Yara, o Roger. Vamos lá, o Rafael está dando boa noite. O pessoal anunciada, Tereza Neuma, Socorro de Salles, o pessoal está chegando. Gente, nós vamos começar um estudo novo hoje. Um estudo sobre um livro pouco conhecido, chamado A Viagem Espírita. Poucos espíritas leem. Nós, como vocês vão perceber, nós dividimos o grupo novamente. A Moreira, a Nena, a Valquíria, a Socorro já colocou, somos todos CEAL, a Maria Valquíria, que é de Pernambuco, Gravatá, do Tabernáculo Espírita, Joana Dark, meu amigo Luiz Fernando. Eu vou compartilhar, mas antes eu vou colocar aqui nas redes sociais. Eu tenho que copiar esse link aqui. Peraí, deixa eu copiar, que o pessoal pede, tá? Vou colocar agora na lista dos amigos do CEAL. Você que faz parte da lista dos amigos vai receber já nesse momento. Ó, vocês vão receber agora. Pronto. Já receberam. E aí agora eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, enquanto vocês estão chegando. Como vocês perceberam, né? Olha a Rita Maciel, o Eduardo, a Mônica, a Rosa Rodrigues. Nós vamos começar esse estudo novo. Como vocês perceberam, agora nós estamos apenas com a metade do nosso público costumeiro. Por quê? Porque hoje o pessoal retoma para a segunda parte da formação mediúnica. Temos mais 3 meses e meio pela frente da formação mediúnica. Estava todo mundo junto durante o mês de julho. Oi, Rose, que bom você aqui. Que bom, Rose. Você está aqui conosco. Vou publicar aqui na sala. Publicar. Pronto. Já está publicado, já compartilhei. E aí a gente vai ter mais oportunidade de fazer um debate com mais profundidade, tentando mostrar para vocês como se deu a construção da doutrina, tá bom? Temos convidados hoje, quero trazer convidado toda semana. Já estou vendo o Marquinho aqui assistindo, e o Marquinho vai participar conosco sábado, mas eu quero que o Marquinhos participe desse estudo também, tá certo? Olha, a minha mãe que está no trabalho e assistindo, não pode. Se está no trabalho, trabalha, né? Depois a pessoa, né, o chefe briga, ninguém sabe por que é. Está no trabalho assistindo. Mas é isso. Eu vou fazer uma prece, depois eu chamo o nosso convidado, tá bom? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, graça te damos pela oportunidade de nos reunirmos para o estudo da doutrina espírita. Rogamos aquele que preside os nossos estudos da quarta-feira, Allan Kardec, que possa inspirar a todos nós que aqui estamos
em busca de orientações para o nosso proceder. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, sobre a presidência de Allan Kardec, damos por iniciados o estudo desta noite. Ampara-nos, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. Quem mais chegou aqui? Minha amiga Ana Guiar, Socorro Amorim, Tionil está aqui, né? Dulce de Castro, aniversariante de ontem. Vamos aos nossos convidados, Flor. Hoje nós temos um convidado muito querido nosso, prata da casa, que é o Gênison. Gênison, boa noite. Como é que você está? Boa noite, Cícero. Boa noite, todo mundo. Estamos bem, graças a Deus. Vou até fazer uma brincadeira de costume, do jeito que a pandemia permite, né? Do jeito que a pandemia permite. Eu vou fazer a brincadeira de costume. Seu nome ainda é Gênison, né? O Ainda é nome Gênesis, dele né? é É Gênison, Gênesis. né? É isso. Agora eu tenho que moderar nas minhas piadas. Eu sou É, péssimo né? com piadas, mas eu não sei, né? As minhas piadas são horríveis. Mas eu tenho uma fã das piadas, que é a nossa amiga Flo. A Flo acha todas as minhas piadas ótimas. É a única pessoa que acha que as minhas piadas prestam é a Flo. E o que é que acontece? Ela está com DTM, ou é ATM? ATM. ATM, né? Ela não É pode. articulação temporomalar, ATM. É essa coisa aí. Então eu não posso fazer piada, porque senão ela ri, Ah, tá. e quando Desculpa, ela Flor. ri, então, Ela Flor, hoje, chora. Quando ela ri, ela sim, chora, né? hoje eu serei Seríssimo. ciclópico. Eu sei que ela Certo. gosta, Certo. eu sei que ela gosta dessa palavra. Eu serei lúgubre. Só palavras, Lúgubre. Perfeito. palavras Sorumbático. sorumbático. Ela deve já estar É. passando mal nesse momento agora. Em si mesmado. Hoje seremos uma reunião bem séria para não Sério. para a Flor não, Perfeito. não sofrer. Boa noite a todos. Luciana Tomazinho, um abraço, Luciana. Eu queria lhe dizer que você tem o melhor Instagram da face da Terra. O Instagram da Luciana Tomazinho é uma coisa maravilhosa. A gente entra lá, tem sempre um vídeo maravilhoso, tem sempre algo bem legal. A Kátia está aqui. Eu espero que a Kátia esteja do lado do Wellington e o Wellington já tenha cumprido pelo menos umas 3 das promessas dele, né? Porque a pandemia passa, a vacina surge e o Wellington não arruma a caixa do CEAL. Então ele está devendo. Eu acho que o Covid ainda não acabou por conta Pendência. dessa tendência. Você viu que você recebeu o nome da Teresa Neumann, mesmo com uma grafia que difere um pouco do seu nome, mas era para você, tá? Aquele boa noite. Vamos lá. Gente, ó, esse livro é um livro muito, muito importante, pouco lido, onde Kardec dialoga com o chamado, aquilo que nós chamamos de movimento espírita da sua época. Ele faz um apanhado do movimento espírita e nos orienta como nos comportar. Eu convidei o Gênison para todas as quartas que ele puder estar conosco, fazer a leitura comentada desse livro. Gênison, antes da gente começar direto com a leitura, você gostaria de fazer observações preliminares, as impressões gerais das impressões gerais? Eu posso começar assim, dizendo que a vida de Kardec naquele tempo não foi simples. O resultado do trabalho dele, aliás, a obra, né, ela chegou a ter a envergadura que teve devido a muito trabalho, muita entrega, né, muita energia vital. Ele se dedicou intensamente. Então, esse relato, vamos dizer assim, esse relato, ele serve, esse relato de viagem, né? É muito em moda hoje, relato de viagem. Ele serve para mostrar como a vida de Kardec na década de 60 do século XIX não era muito diferente da nossa vida hoje. Muitas peculiaridades, muitas dificuldades, muitos obstáculos, também recompensados com muito reconhecimento, muita gratidão. Então, assim, posso dizer que a cada vez que eu
conheço mais a vida de Kardec, né, o Kardec, vamos dizer assim, histórico, você vê que ele era um homem comum, embora tivesse uma alma diferente, especial, mas ele era um homem comum que vivia dificuldades, e a gente vai conversar sobre isso mais detidamente quando a gente for lendo, porque as pessoas vão entender que a batalha, né, o bom combate que a gente tem que ter, segundo dizia nosso grande apóstolo Paulo, ele é de todos. Então, Kardec ele não teve vida fácil e o que a gente conhece hoje de espiritismo foi precedido de muito trabalho, muita dedicação, e dedicação séria, né, em conversas, intercâmbio, obstáculos, como a vida de todos nós. Ótima observação, Gênison. É isso. Era um homem do seu tempo, vivendo as dificuldades que cada tempo exige, não é? Uma alma Isso. especial, mas vivendo no seu tempo. Isso que você falou é importante. Amigos, aqueles que nós estamos com um bom público aqui nos assistindo, compartilhem esse conteúdo, se vocês acharem que esse é um conteúdo importante. Eu agradeço a todas as menções que estão sendo feitas aos estudos aqui, mas todos aqueles aqui que desejarem ter como norma de conduta a ética espírita, creiam, não é para desanimá-los, mas é uma batalha que vai exigir muito esforço. A vida não se torna mais fácil só porque nos dizemos espíritas. Pelo contrário, ela passa a exigir muito mais de nós, porque o espírita sempre tentará hoje ser melhor do que ele foi ontem e amanhã melhor do que ele foi hoje. Então veja que o esforço amanhã sempre tem, hoje tem sempre que ser maior do que o esforço de ontem e amanhã tem que ser um esforço maior do que hoje. Mas o que caracteriza o espírita é esse esforço, é esse desejo de fazer o melhor que ele pode com as forças que ele tem. E como eu disse hoje numa conversa hoje à tarde, não é fazer mais do que você pode, é fazer o que você pode. Porque se você fizer mais do que você pode, você não consegue. É impossível. Então não adianta, por exemplo, querer dizer que não tem as paixões, dizer que não tem egoísmo, não tem orgulho, não tem ciúme, não tem inveja. Seja honesto e diga, eu tenho, mas eu estou lutando para combater. Porque não, dizer que não tem, se for verdade, você é um espírito bom encarnado. Então eu digo, se você é um espírito bom encarnado, por favor, assuma essas lives. Porque a gente precisa de orientações de espíritos bons. Só está falando aqui dois espíritos imperfeitos porque não tem um espírito bom encarnado. Mas se tiver um espírito bom encarnado, se coloque, porque também você vai dizer assim, não, eu tenho vergonha de falar, já demonstra que você não é um espírito bom. Então, a gente só poderia dizer que não tem as paixões se fôssemos ou espíritos bons encarnados ou se estivermos cegos por orgulho. Então, todos nós aqui temos as paixões a vencer. Orgulho, egoísmo, inveja, raiva, ciúme, todos temos. Qual é a diferença? É que o espírita é consciente e luta para combater, mas o espírita não é quem não tem as paixões, é quem emprega todos os artifícios que a doutrina propõe para controlar o calor excessivo das paixões, para usar a razão, né, para agir de forma consciente. Então, nós temos pessoas com tristezas, nós temos pessoas com angústias, nós temos pessoas com medo. Tudo isso faz parte do processo. O que não faz parte do processo é se entregar. O Altair é uma pessoa que sempre faz bons comentários em relação às obras. O Marquinho também já disse isso, né? Infelizmente, o Viagem Espírita é uma obra desconhecida. Eu fiz umas marcações aqui, Jenison, de leitura, e aí eu vou fazer uma proposta de leitura. Quando eu pausar, a gente faz observação. Vamos mostrar o mapa, né? Mais ou menos onde é que foi o caminho. E aí a gente faz... Vai trocando aqui os nossos, né, diálogos de sempre. Mas, num primeiro momento, vamos fazer uma leitura, tá bom? Podemos começar? Perfeito, podemos. Vamos lá, Flor, vamos colocar o texto. Muita gente aqui comentando, muito obrigado pelos compartilhamentos. Estamos usando o IPEAC, mas você pode ficar à vontade de usar IPEAC, Kardecpédia. Todos os dois são
São ferramentas que nós apoiamos, que nós divulgamos, não é isso? Clícia, quero contar com a sua participação, viu? Você fugiu, mas eu tinha lhe convidado. Acho que você não entendeu, mas fica para a próxima. Próxima semana está convidada, viu, Clícia? Não me arranje aula. Esse pessoal que inventa de trabalhar, para que trabalhar? Se dedica ao espiritismo. Brincadeira, viu, gente? Estamos brincando quando a gente diz isso. Impressões gerais. Nossa primeira viagem a serviço do espiritismo, realizada em 1860, limitou-se apenas a Lyon e algumas outras cidades que se encontravam em nosso trajeto. No ano seguinte, acrescentamos Bordeaux ao itinerário. E, finalmente, agora, além dessas cidades principais, no decorrer de uma excursão que durou 7 semanas, num percurso de 193 léguas, visitamos uma vintena de localidades e assistimos a mais de 50 reuniões. Nosso propósito não é fazer uma documentação histórica dessa viagem. No decorrer dela, recolhemos, é verdade, toda uma série de episódios que um dia talvez terão o seu interesse, uma vez que pertencerão à história. Hoje, entretanto, limitamos-nos a resumir as observações que fizemos sobre a situação em que se encontra a doutrina espírita e levar ao conhecimento geral as orientações que nos foi possível oferecer aos organizadores dos diferentes centros. Sabemos que os verdadeiros espíritas apreciarão tal iniciativa e nossa intenção é, sobretudo, atender a estes e não aos que andam à cata de motivos para a diversão. Além disso, nesta narrativa, o nosso amor próprio estará muitas vezes posto em jogo. Isto é o motivo preponderante para um retraimento de nossa parte. É esta ainda a razão que nos impede de publicar os numerosos discursos que nos foram dedicados e que aguardamos como preciosas recordação, o que não poderíamos deixar de consignar sem correr o risco de passar por ingrato. É o acolhimento tão benevolente e tão simpático que recebemos e que só ele bastaria para nos recompensar por todas as fadigas. Devemos particular reconhecimentos aos espíritos de Provence. Você me corrija no meu francês, qualquer coisa aí, viu, Gênesis? Você que é versado na Não, língua. aí vai ser um cego guiando o outro, viu? Aí Então vamos fingir que o nosso francês está perfeito. é um francês do Troyer, Cariri. não, é o francês do Cariri. Troyer, Saint, Lyon, Avignon, Montpellier, Sète, Toulouse, Marmande, Albi, Saint-Gemme, Bordeaux, Royan. Agora aqui o Kardec pegou pesado, né? Aqui já deve ser mais perto ali da Alemanha. Marcher-sur-Garonne, É Marché-sur-Garonne, eu acho. vamos na fé. Marché-sur-Garonne, Marrennes, Saint-Pierre-d'Oléron, Rochefort, Saint-Jean d'Angély, Angoulême, Tours e Orleans. Bem como a todos os cantos não recuaram ante a perspectiva de uma viagem de 10 e até de 20 léguas para irem se reunir a nós na cidade onde nos havíamos detido. Essa acolhida poderia realmente ser de molde a nos encher de orgulho, não considerássemos que tais demonstrações se endereçassem bem menos a nós como pessoa do que a doutrina espírita, como constatação de crédito em que é tida, pois que, não fosse por ela, nada seríamos, e tampouco alguém se preocuparia conosco. O primeiro resultado que podemos constatar foi o imenso progresso realizado pela crença espírita. O único fato pôde dar disso uma ideia quando, da nossa primeira viagem a Lyon, em 1860, existiam ali, por alto, algumas centenas de adeptos. No ano seguinte, alcançava a casa de 5 ou 6 mil. Este ano, o cálculo tornou-se impossível. Pode-se, entretanto, avaliá-los entre 25 e 30 mil. Em Bordeaux, no ano passado, não chegava a 1.000. No espaço de um ano, esse número foi decuplicado. Esse é um fato constante, que ninguém pode contestar. Um outro fato que nos foi dado verificar e que nos parece notável é que uma inumerável quantidade de localidades, onde era desconhecido,
o Espiritismo penetrou graças às pregações que lhe são contrárias e que, fazendo-o notado, inspiraram nas pessoas o desejo de investigar em que consiste ele. Em seguida, ao se provar o seu caráter racional, necessariamente adquiriu partidários. Poderíamos citar, entre outras, uma pequenina cidade no departamento do Indre-et-Loire, que Deus assim proteja a minha pronúncia, onde há mais ou menos 6 meses nunca se ouviram falar de espiritismo. Foi quando ocorreu a um pregador a ideia de fulminar, através do púlpito, o que ele denominava de modo falso e impróprio a religião do século XIX e o culto a Satã. A população, surpreendida, se interessou por saber do que se tratava. Encomendaram-se livros e hoje, ali, um grupo de adeptos já organizou um centro. Esse fato é tanto mais significativo porque prova quanta razão tinham os espíritos quando nos diziam, há algum tempo, que nossos próprios adversários, sem o querer, serviriam à nossa causa. É uma constante o fato de que, por toda parte, a propagação das ideias espíritas se desenvolveu em razão dos ataques. Ora, para que uma ideia se difunda por tal processo, é preciso que ela satisfaça o que as pessoas a julguem mais racional, e que as pessoas a julguem mais racional do que aquela que se lhe opõe. Um dos resultados da nossa viagem foi, pois, constatar com nossos próprios olhos o que já sabíamos por nossa correspondência. É preciso confessar, não obstante, que essa progressão ascendente está longe de ser uniforme. Se há localidades onde a ideia espírita parece germinar à medida que a semeamos, outras há, em contraposição, onde penetra mais dificilmente, por motivo das causas locais devido ao caráter dos seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. Em tais lugares, os espíritas realizam seus estudos individualmente, mas aí, como em outras partes, as raízes já se firmaram e, cedo ou tarde, apresentarão seus rebentos, tal como se tem visto ocorrer hoje em dia nas cidades onde os espíritas já são mais numerosos. Eu fiz a pausa, essa primeira pausa até aqui, para a gente começar o nosso bate-bola da noite. Meu caro Jameson, essa parte inicial. Vamos pedir para a Flor colocar logo o mapa enquanto a gente fala? Flor, coloca aí o mapa para a gente dar uma olhadinha aí no percurso feito por Kardec. Foram 193 léguas, né? Que dá quantos quilômetros? Eu tô com a outra tradução aqui, a do Kardecpédia, ela fala de 693. Mas, Sim. eu não sei, não, assim... Mas não, foi um erro aqui. É 693. É tanto, 3, né? É tanto que na nota, que já transforma da medida de léguas para quilômetros, ele explica, que dá 6.000 metros. Cada légua, assim, né? 1.158 quilômetros. Isso, então são 693. É porque cada légua é 6.000 metros. Cada légua é 6 quilômetros. Uma légua isso. É 6 quilômetros. É mais ou menos isso daí. Mas aí é um detalhe acessório, assim, não é o essencial. O que chama atenção em relação a isso, e vocês podem observar no mapa, eu até fui atrás também de ver isso, né? A gente convergiu na ideia, não foi, Cícero? De botar, porque vocês percebam que Kardec fez uma viagem longa, foram 2 meses no mundo, aí em campo, e o que já mostra que Kardec ele não era um homem de gabinete, né? Então, aquela imagem que talvez possa ter, eu vou falar muito da minha impressão pessoal que eu construí de Kardec no tempo, né? E talvez seja de muitas pessoas, até porque a vida de Kardec, salvo agora mais recentemente pelo filme, ou também tem a biografia que o Flammarion também colocou, né? O Principiante Espírita tem um trecho uma obra muito, um opúsculozinho lá, que fala da vida de Kardec. Você vê, né? Como Kardec, a França não é um país muito grande, né? Digamos assim, eu vou dar um chute aqui, mas é como se fosse o tamanho da Bahia, né? Não é uma coisa muito grande assim. De Paris lá para o sul, da França ali já, você teria mais ou menos uns 800 quilômetros, sei lá, algo assim, né? Pelos veículos de transporte atuais, não seria uma viagem tão complicada de se fazer. De avião é 1 hora, de carro são 8, 10 horas num dia, né?
Agora imagine fazer uma viagem dessa há 150, 160 anos atrás, andando de trem, e trem que não Verdade. era um trem como o de hoje, né, que você tem trens de alta velocidade, era um trem de carvão, que o trem andava 10, 20 km por hora, ou carruagem também, né, ou não a pé, dependendo do trecho, Uhum. eram percursos que eram vencidos com muita dificuldade em relação ao dia de hoje. Então, vamos admitir a conta de 1.200 quilômetros no total. Em 7 semanas, ele rodava 200 quilômetros por semana. Então, fazendo uma conta assim, bem besta, bem simples, como se você saísse, por exemplo, de Fortaleza a aproximadamente Sobral toda semana, fazendo uma viagenzinha dessa, de carruagem. Lembre-se, não é num carro possante que vence essa estrada em 3 horas. Então, às vezes, um dia para fazer uma viagem dessa. Imagina, o que era o esforço daquelas pessoas para percorrerem nas cidades próximas 10 léguas, 20 léguas, são 100 quilômetros, 50, 100 quilômetros. Então, não é uma coisa simples de as pessoas fazerem. Claro, isso já mostrava também a difusão da doutrina espírita naquele tempo, né? Ou seja, em 62, você já tinha isso já espalhado em toda a França. E um contexto que eu acho interessante também de colocar é assim, nessa época a França estava vivendo sob os cuidados, vamos dizer assim, do governo de Napoleão III, né? Então ele foi eleito lá presidente da República e depois ele deu um golpe lá e se transformou, ele se autoproclamou imperador da França. Então ele se tornou meio que um tiranete lá, um ditador. Em todo o processo, né, da publicação espírita entre 58 e 69, entre 58 e 69, Kardec viveu dentro de uma ditadura, né? Então, você imagina o que era ele ter que fazer toda essa divulgação, sendo fiscalizado, não havia liberdade de imprensa, você não podia, tudo que você ia fazer, você tinha que comunicar às autoridades, e mais à frente a gente vai ver que ele era até bem visto, porque ele não tinha nenhum tipo de pretensão política, e o engraçado é que isso faz muito sentido quando você vê mais à frente, eu não sei se o Cícero conhece ou alguém conhece, uma publicação lá sobre o Partido Espírita, que Kardec fala que alguém acusava o espiritismo de ser um partido político. Então, assim, ele dizia, não tem nada a ver, isso aí, quem fala isso nem sabe o que está falando. Ele responde, obviamente, não com essas palavras tão bobas como as minhas, mas ele diz, olha, total desconhecimento. Então, assim, por quê? Porque quem acusava isso queria, digamos, usar uma linguagem mais cotidiana, queimar o filme de Kardec, né? Porque ele sendo um partido, isso chamaria a atenção das autoridades e isso poderia gerar perseguição política, policial, né? Mas, na verdade, o que Kardec queria era tão somente desenvolver toda essa filosofia, essa moral que ele até ressalta, né, nos médios moralistas, a gente fala disso mais à frente, a gente vai ler um pouquinho sobre isso, eu estou só queimando a pauta, viu, Cícero? Uhum. Eu estou só queimando a pauta aqui. Mas, assim, de uma forma geral, a gente pode perceber como um trabalho hercúleo e que contou muito com a empatia, né, com a sensibilidade, com a colaboração de muita gente. Kardec não fez isso sozinho. Kardec ele teve muita gente que se interessou em estudar dedicadamente, acompanhava, assinava as revistas, a revista espírita, acompanhava as publicações, se correspondia com Kardec. Então, o que acontece? É uma autocrítica que eu vou fazer aqui, mais simpática, também não sou ninguém para falar, mas a gente sente, eu pelo menos, vou falar por mim, não vou falar de gente, não, eu por mim sinto, que muita gente se aproxima de qualquer movimento espiritualista, qualquer religião, qualquer doutrina moral, esperando receber a fórmula mágica para resolver seus problemas, né? Cícero abriu bem aqui a nossa conversa. Não é bem assim. A vida da gente não é mais fácil porque a gente é cristão. Ao contrário, é mais difícil. A vida da gente não é mais fácil porque nós somos espíritos. Não, muito pelo contrário, porque a gente tem a necessidade de, primeiro, firmar compromissos morais e buscar uma melhoria moral, pessoal. Né? Esse é o primeiro passo. E o segundo, na vida pública, você se comportar de forma coerente ao que você se propõe a se melhorar. Então, assim,
Imagina numa época que tudo era desconfiança, uma ciência nova, uma doutrina desenvolvida a partir de muita perseguição, né? Muita gente, e a França da época também tinha uma divisão assim muito forte, porque depois da Revolução Francesa, depois do período napoleônico, o pensamento materialista ganhou muita força, né? A religião lá foi muito atacada, então a Igreja Católica ela era muito atacada. Então o que aconteceu? Você ganhou um grande número de pessoas céticas da religião, e aí eu vou colocar a religião desde o catolicismo, o protestantismo e o judaísmo, que eram as religiões mais comuns na França, né, nessa sequência, obviamente, primeiro, mais católico, sempre muito católico, uma parte mais ao norte, mais protestante, devido à influência alemã, né, e os judeus também, que sempre estiveram presentes na sociedade mundial ocidental. E depois veio o espiritismo, né, que foi discutir também essa questão espiritual. Então, assim, os céticos, por isso que no que é o espiritismo, ele trata os céticos, né, as pessoas que não acreditavam em nada, que só acreditavam na ciência, só acreditavam no que era materialista, no que era positivo, né, testado em laboratório. Então, isso também foi um dificultador, assim, a desconfiança, o ceticismo que Kardec teve que superar com muito trabalho. De uma forma geral, eu queria ressaltar isso. Kardec, ele fez muito esforço pessoal, ele abriu mão de uma carreira, ele vivia do que vendia das obras da revista, porque a revista, ele dizia, era uma publicação dele, então ele, era uma obra dele, né, era organizada por ele, então ele vivia daquilo, claro, dos direitos autorais de outras obras também, mas ele se notabilizou na época por ser um professor, e depois ele acabou até prejudicando, né, isso, de maneira por se dedicar ao espiritismo. As pessoas diziam, como é que o Kardec, o professor Hipólite Denizar, está se envolvendo com essas coisas, o que deu nele, né? Então, até isso também ele teve que enfrentar. Kardec, ele não foi um ungido de Deus que chegou aqui, vai lá e arrasa e brilha, não foi assim, né? Ele teve que construir toda essa filosofia, ele teve que desenvolver toda essa ciência, e ele teve que, diferentemente de hoje, nós temos meios de comunicação muito mais eficientes, teve que muitas vezes ir a campo. Então, nessa viagem, foi quando ele tomou conhecimento de Morzine, dos casos, dos processos em Morzine, que é uma cidadezinha na fronteira com a Suíça, quase do lado de Genebra ali. Então, ele foi até lá, ver pessoalmente o que estava acontecendo. Então, assim, tem muita história para contar. Vou deixar eu também continuar, porque a gente tem muita impressão geral, das impressões gerais, e aí a gente fica falando aqui muita coisa que vem à mente, né, Cícero? E aí, mais ou menos isso, assim, nesse primeiro momento. Porque você já pode perceber o que foi essa viagem em 62, que foi tão significativa para Kardec que ele fez questão de deixar registrado em ata, vamos dizer. Ele fez o diário de bordo e divulgou para todo mundo. Ela sai, primeiro relato na Revista Espírita, de 62, mas não é suficiente para dar conta da riqueza de detalhe, então ele lança esse livro, que ele é um livro muito importante para essa questão chamada movimento espírita, né, que é o movimento... Me permita interromper, Cícero, você falou da observação dessa obra. Eu acho assim que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter como espírita é estudar a obra de Kardec. Eu sei que vai parecer uma coisa que é redundante, a gente sempre fala isso, a gente que gosta da obra de Kardec, mas vejam só, veja como é importante conhecer o Kardec naquele tempo. Ali é um quase que um blog. Ele escreveu o que ele viu naquele momento, então você vai entender a cabeça de Kardec. Por isso que é importante a gente conhecer uma obra dessa. Às vezes, como a gente, eu vejo que muita gente se atém ao Evangelho devido à necessidade de consolo e de amparo, o que é legítimo e óbvio, eu não estou julgando isso, mas para quem já consegue ir para além, já está com condição de se aprofundar, e vá para além do livro dos Espíritos. Leia a Viagem Espírita, leia o que é o Espiritismo, porque isso vai enriquecer demais nossa cultura sobre o que foi a doutrina espírita. Isso fortalece a nossa raiz, né, o espiritismo, e nos faz entender melhor como Kardec enxergava isso. Isso
eu queria fazer essas observações, né? Que você fez a partir dessas observações. Primeiro, uma coisa que me impressiona, nós iremos fazer um seminário sobre o Espiritismo no Brasil, a chegada do Espiritismo no Brasil, como é que ele foi construído, como ele foi concebido. E quando o Espiritismo chega no Brasil, por exemplo, ele vai ser adotado basicamente pelo pessoal, pelos bacharéis, assim, né, os advogados, os médicos, e uma das características desse Espiritismo no Brasil é, para legitimar o seu discurso, uma fala muito rebuscada, típica da linguagem dos Bacharelesca. bacharéis, bacharelesca. Perfeito. Então, ali naquele começo, para legitimar, para dizer assim, olha, nós somos, nós temos, tem vários detalhes que eu não quero tirar, né, adiantar, porque tudo vai ser debatido no seminário. Mas ele tinha assim, para legitimar, para dizer assim, olha, nós temos uma cultura, o espiritismo inicial, ele tem uma linguagem muito bacharelesca, são muitos adjetivos ciclópicos, como para a alegria da flor, né? É uma linguagem muito difícil de entender se não tiver com dicionário do lado. E isso se caracterizou, e isso se manteve, e o espiritismo no Brasil tem uma característica dos seus expoentes, das pessoas que à frente do espiritismo está, tem uma linguagem um pouco complicada da gente entender. E eu achava engraçado que antes as pessoas diziam assim, não, mas as pessoas preferiam ler os romances e diziam assim, Kardec, os livros do Kardec são difíceis. Amigos, eu faço um desafio a vocês, procurem nas obras palavras difíceis que vocês não conheçam. Eu fui atrás. As palavras mais difíceis que a gente encontra no Espiritismo, quando não são neologismos necessários para ser criados, como a questão do perispírito, que aí é uma palavra nova, precisou ser criada para lá. Algum conceito mais difícil, alguma palavra mais difícil que tem, normalmente foi o tradutor quem colocou. Porque o Espiritismo é de uma clareza. Simplicidade. O texto do Kardec é simples, porque ele era professor. E como professor, ele tinha o objetivo de ser entendido. Ele gostaria que qualquer pessoa, e conseguiu, lesse a obra e entendesse. Então, vejamos textos como a paciência. Como é que você vai duvidar? Como é que você vai ter dificuldade para ler aquele texto? Textos como... observem os textos onde Kardec descreve em o Evangelho, estou pegando o Evangelho porque você citou, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e obtereis. Observe como está tudo escrito ali. Podem ter certeza, amigos, até umas onomatopeias, não, mas como é o nome quando você faz a questão dos pronomes que você coloca, me fugiu, dir-te-ei, por exemplo. A mesóclise. As mesóclises que eventualmente ocorrem, os tradutores. E os nossos tradutores eram também dessa linha bacharelesca, o principal, Guilom Ribeiro, e aí a linguagem ficou assim, mas são textos muito claros. O céu e o inferno é muito claro. Não tem palavras difíceis. Foi feito para ser entendido. Essa é a grande diferença. O Kardec era professor. Escreveu observando assim, são meus alunos, eu preciso que eles entendam. Eu preciso que eles entendam.
A única questão que às vezes nós sofremos é porque o tu e o vós, hoje na língua portuguesa, tornou-se algo, digamos assim, quase fora de uso. E quando a gente lê textos onde a segunda pessoa do singular ou do plural é utilizada, a gente meio que se assusta. Mas ele escreve muito claro, é muito fácil de ser entendido. Ele não é difícil. O Kardec não escreveu difícil. Mas eu ouvi durante muito tempo isso, as pessoas dizendo: mas é difícil ler. Não é. É simples. Podem procurar, listem assim, ó, palavras difíceis que eu achei. Pegue as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e diga assim: quantas vezes você precisou ir no dicionário para saber o que é que está lá? As palavras não são difíceis. Agora, outros autores façam a mesma leitura e diga assim: quantas vezes você precisou ir no dicionário para saber o que é? Então, o Espiritismo é claro, é simples. E aqui, nesse texto inicial, que a gente está começando aqui, nessa... deixa eu ver aqui, o pessoal está se manifestando aí, né? Desculpa aqui, amiguinhos, eu me perdi aqui nas impressões gerais. Eu gostaria de destacar. Ele fala, né, foram 7 semanas, é um percurso que a gente já viu, que ele roda de Paris, ele roda quase toda a França. E aí ele faz, vocês estão vendo aí, a Flor está colocando aí, vejam, então, você tem Paris ali no centro, ele pega quase toda a França, vejam a abrangência, aí são as cidades onde ele parou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu observar aqui. O Guilherme Ribeiro, alguém está falando aqui, né? O Eduardo Marinho. O Guilherme Ribeiro era da área do direito e custanguista. Ele está dizendo aqui. Eu queria dizer que o Guilherme Ribeiro era um excelente tradutor e nós devemos bater palmas para o que ele fez. Se ele traduziu outras obras, não nos importa. Tá, Eduardo? Vamos sempre dar a César o que é de César. É dele as melhores traduções que nós temos. É do Guilherme Ribeiro, as melhores traduções de O Livro dos Espíritos que nós temos, de O Livro dos Médiuns que nós temos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do o Céu e o Inferno. Não, desculpa. Só o Céu e o Inferno, que é Manuel de Quintão. Então, eu não estou fazendo disso nenhuma... Quando a gente diz isso da dificuldade, não estou fazendo nenhuma crítica. É porque é difícil você não escrever do jeito que você é. Uma pessoa que é da área do direito, não escrever do jeito que o direito exige, é você tirá-lo do que ele é. Ele é assim. Eu não falo isso, eu não faço crítica, tá? Então, eu só queria dizer que a minha profunda gratidão a Guilherme Ribeiro. Eu sou, assim, um daqueles que... encantado. Quando eu leio as traduções dele, eu fico encantado pelo que ele fez. Agora, se ele era mustanguista ou não, isso daí já não nos diz respeito. Porque a gente não pode pegar... Eu estou aproveitando para fazer essas discussões, porque às vezes a gente não percebe. A pessoa tem uma dificuldade aqui e a gente joga tudo fora. Não. Parabéns, Guilherme Ribeiro. Meu abraço sincero e profundo para você. Aí ele diz aqui que vai resumir as observações, vai dar uma resumidas. Aí ele vai mostrar uma questão dele, né? Porque como ele recebeu muitos elogios, então fica aquela questão, olha aí, ele está se autopromovendo, porque foram muitos discursos em homenagem ao Kardec. Mas é que ele diz, teve uma hora que ele fala o objetivo. Não sei se você está achando aí, eu marquei, Gênesis, mas de repente sumiu aqui. Que ele diz que vai escrever para os espíritas sérios. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui também. É que onde ele diz assim, que vai escrever para
para os Ele disse espíritas. que quem está procurando diversão, ele está aqui. É logo depois, quando ele fala: sabemos que os verdadeiros espíritos assim o desejam e preferimos satisfazê-los a agradar aqueles que não buscam senão distração. Isso. Então ele está falando É logo disso, no né? começo, no primeiro parágrafo, logo do sexta e sétima linha. Sim, Hoje, sim. Pronto, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu aqui, estou ó. com outra versão. Limitamos-nos a resumir as observações que fizemos sobre a situação que se encontra a doutrina espírita e levar Isso. conhecimento geral às orientações que nos foi possível oferecer aos organizadores dos diferentes centros. Sabemos que os verdadeiros espíritas apreciarão tal iniciativa. Então, ele diz que escreve esse texto para os verdadeiros espíritas. Então, isso é importante a gente sempre pensar. Existem espíritas que não são verdadeiros, o Kardec já está trabalhando esse conceito aqui, ou seja, existe aquele espírita que não compreendeu de fato o papel da doutrina, que é um papel de transformação do indivíduo, e ele diz que vai ser útil. Por isso que nós escolhemos esse texto. Esse texto ele é útil para todos nós. Ele é útil. Tá aqui, sabemos que os verdadeiros espíritos apreciarão tal iniciativa do registro. E a nossa intenção é, sobretudo, atender a estes, e não aos que andam à cata de motivos para diversão. Aí eles citam várias cidades, né? Eu vou lhe passar a palavra, Gênesis, mas eu queria que a gente debatesse desse primeiro texto duas coisas. Primeiro, ele usa qual foi a principal forma de divulgação da doutrina. Eram as críticas que eram feitas a ele, né? Então ele mostra bastante assim, ó. Às vezes um lugar nem ouviu falar do espiritismo, alguém mais lá desavisado ia fazer um sermão, pregar contra. O que é que acontecia? O interesse pelo espiritismo crescia, as pessoas compravam livros e ali surgia um grupo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que eu queria dividir com os amigos e queria a opinião do Gênison, é isso que sempre me chama muita atenção. Flor, lá no parágrafo, eu não combinei com a Flor, devia ter combinado. Não tem assim, ó. É preciso confessar, que lá no final do que eu li hoje, é preciso confessar, não obstante, ele está falando da marcha ascendente do Espiritismo. Ele disse que Lyon cresceu muito, ele disse que ele já mostra que Lyon era o principal centro, Bordeaux cresceu muito, né? Eu quero que você destaque uma parte aí para deixar aí para o pessoal refletir, tá, Flor? Eu vou dizer agora. Ó, gente, acompanha esse parágrafo que eu quero discutir com vocês que estão em casa, que tem esse crescimento, isso, ó. Aqui ele vai fazer o contraponto do crescimento. É preciso confessar, não obstante, que essa progressão ascendente está longe de ser uniforme. Se há localidades onde a ideia espírita parece germinar à medida que a semeamos, outras há em contraposição, onde penetra mais dificilmente. É isso que eu queria chamar a atenção. Ele vai mostrar quais são as dificuldades enfrentadas pelo Espiritismo para se propagar em determinadas regiões. Ele diz que são duas. Aí ele relata. O caráter, por motivos de causas locais. Aí ele diz, são duas. Devido ao caráter dos seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. Exatamente isso daqui, Flor. Onde é que penetra o espiritismo mais dificilmente? Em quais localidades? Primeiro, ele estava de causas locais. Ele deu uma olhada, viajou à França ali, aí ele observou que o caráter dos seus habitantes, se aquela região tivesse, vamos pensar, dois grupos, né? Grupos muito bem resolvidos em sua fé, não tinha condição de entrar. Por quê? Porque a fé estava tranquila, né? Se fosse muito materialista, também o espiritismo não ia entrar, muito endurecido, muito preocupado com a questão de uma ciência. Mas, Perfeito. porém, amigos, sobretudo, ou seja,
Mais importante, era mais difícil, não era nem o caráter, era a natureza das suas ocupações. Aí a pergunta e a provocação que eu lhe faço, Gênison. Será que hoje ainda a gente não está com essa mesma dificuldade? Vamos pensar não no espiritismo entrando em localidades. Não em localidades, porque a gente não está fazendo essas observações nas localidades. Mas pensemos em nós. Será que às vezes a gente não absorve tão bem o espiritismo por essas mesmas questões? Primeiro, o nosso caráter e as nossas ocupações. Será que a gente não se ocupa demais com muita coisa e se ocupa de menos com aquilo que a doutrina propõe? O que é que você acha? Eu acredito que faz todo sentido essa sua observação. Quando eu li isso e reli depois, o que me veio mais fortemente de início à mente foi justamente a questão da espiritualidade ou religiosidade, né? Porque, obviamente, como eu comentei, se vivia uma França muito dividida. Havia um grande número de pessoas que estavam céticas da fé, céticas da religião, céticas da espiritualidade, e em contraponto, devido a toda a perseguição que foi encetada a partir da Revolução Francesa, muitas pessoas ficaram mais firmes na sua religião. Então, para defender, né, para se defender, então eles se fecharam mais ainda, né, se travaram a esse tipo de investida, vamos dizer assim. Então, como eu digo, havia lugares em que as pessoas estavam céticas da igreja, porque a religião é feita por pessoas, né, eu estou entrando primeiro na primeira pergunta, primeira parte, né, é feita por pessoas, então, por essa maneira, as pessoas erram. E, como eu digo, não, se hoje é comum nós vermos pessoas dizendo, eu não vou mais frequentar centro espírita, não, porque as pessoas lá são muito complicadas. Elas fazem um pensamento metonímico, né? Confunde as pessoas com a doutrina, ou com a religião, ou com o pensamento. Então, isso gerou, digamos, gera um descrédito, né, da ideia do pensamento, da moral, a partir do que algumas pessoas efetivamente fazem, né? Então, assim, Kardec, ele, desde o início, ele coloca que o adversário que ele tinha era o materialismo. Então, ele não foi lá para evangelizar, ele foi lá para intercambiar com quem já estava, digamos assim, simpático ao espiritismo. Ele não foi mexer em vespeiro de ninguém. Só que quando ele chegava lá, as coisas aconteciam e eram relatadas a ele. É como ele fala, olha, eu cheguei num canto lá que o pessoal não sabia nem o que era. Aí um padre foi resolver de fazer um sermão contra. Aí as pessoas, o que é isso? Aí foram atrás de se interessar e a propaganda serviu para que as pessoas se interessassem por aquilo. E como a doutrina espírita tem uma consistência, é inegável isso, ela tem uma consistência, ela relata verdades, ela não é um mero discurso, não é uma filosofia artificial, ela é uma reflexão obtida a partir de fatos constatados, né? Então as pessoas dizem, já ouvi falar disso, realmente faz sentido, e ali surgiu um centro de estudo, né? E por outro lado, como você bem relatou, havia locais, e normalmente ele fala isso também mais à frente, que o espiritismo ele surgia principalmente a partir das áreas onde havia mais esclarecimento, aliás, onde as pessoas eram no nível social mais alto, normalmente, né, ele diz isso, olha, normalmente quem estuda o espiritismo aqui são pessoas que já têm leitura, já sabem ler, são pessoas que são habituadas a isso, porque é da própria natureza da doutrina espírita ela ser construída a partir de leitura e debate, reflexão, em que só quem faz isso é quem tem o costume. Obviamente que no caso, por exemplo, de Lyon, os operários lá, e nos operários foi onde houve grande apelo. Por quê? Porque, por ser uma doutrina moral, então esse lado foi quem cativou o interesse dos operários, que também tinham suas letras lá, né? E como você bem ressaltou, a obra de Kardec não é difícil de ler, não é difícil de entender, entendeu? Com relação à questão da moral, né? Eu acho que não, viu, Rosângela? Eu acho que esse caráter que o Cícero fala é mais o temperamento e a cultura local.
Então, a gente, quando eu tive a oportunidade há alguns anos, né, de fazer um trabalho de divulgação, não, mas de evangelização, né, muito assim, muito parecido nessa filosofia. A gente ia aos dois interiores e fazia um final de semana e meio lá, um sábado e um domingo com jovens. A gente via que tinha locais que tinham mais dificuldade e tinha outros que tinham menos dificuldade. Por quê? Porque tinha locais onde havia centros espíritas consolidados, assim, já há muitos anos, e tinha locais que não tinha. Então, assim, a perseguição não, mas a desconfiança, o desconhecimento e o ceticismo eram muito maiores. Então, você tinha mais dificuldade para conseguir fazer com que as pessoas entendessem que aquilo não era um crime, né? Não era algo errado, né? Então eu vejo que o caráter não é a questão moral, é mais a questão mesmo de temperamento e de cultura, né? É o jeito daquele povo. A gente tem que lembrar, e eu vou fazer aqui uma observação. A França de 1860 não tinha os meios de comunicação que temos hoje aqui. Então, nós estamos certamente hoje com pessoas do Brasil todo, do Nordeste todo, ou talvez até de fora do Brasil. Naquela época, as pessoas não tinham meio de comunicação senão as cartas e o boca a boca. Então, para você chegar a um certo lugar, né, e você se apresentar, você tinha que meio que estar pessoalmente ali, ou por correspondência, ou pessoalmente, né? Diga, Cícero. Eu queria corroborar no que você está dizendo, ajudar para a gente combater um preconceito, ajudar tipo uma leitura, fazer leitura de texto, né? Fazer leitura de texto. Ó. Vamos supor que fosse no sentido da elevação, né? Como foi essa questão moral fosse no sentido que eles, assim, não tivessem boas qualidades morais, fossem mau caráter, tá certo? Vamos supor que seja essa a leitura possível. O Kardec está dizendo assim, onde penetra mais dificilmente por motivo de causas locais devido ao caráter dos seus habitantes. Então a gente diz assim, então o espiritismo não entrou lá porque aquelas pessoas são mau caráter. Então a gente estaria desse ponto de querendo dizer que todo aquele que não compreendesse o espiritismo era mau caráter. O caráter é justamente perfeita a colocação, queria enfatizar perfeitamente a colocação do Gênesis, quando o Gênesis está dizendo isso, tem os elementos de interesse, o caráter daquela região. Se tem uma religião, por exemplo, onde a fé, como eu ia dizer, está muito bem consolidada, e as pessoas estão... O espiritismo não é para essas pessoas. O pessoal está lá muito bem resolvido, assim, né? São piedosos, têm suas práticas de caridades. Dentro de uma comunidade onde o catolicismo muito bem estabelecido, todo mundo vivendo em torno de uma paróquia, sendo feliz, ok, não tem como o espiritismo entrar lá. Por quê? Porque aquelas pessoas estão satisfeitas, vivendo em paz. Então, ele não entrou ali, não foi porque elas são mau caráteres. Não, é porque eles não estão fazendo as questões, aquele tipo de questionamento não lhe interessa. Isso, e por não interessar, não é porque não interessa que uma pessoa mal, tá entendendo? A gente tem que ter cuidado, porque se a gente aceita esse pressuposto, que é no sentido de mau caráter, a gente estaria dizendo isso. Olha, todo aquele que não entende o espiritismo é mau caráter. Logo, quem não foi quem não foi espírita, não compreende a doutrina espírita, não é o homem de bem. E na descrição do homem de bem, na revista espírita, no livro dos Espíritos, quanto não é evangelho, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus, não é aquele que é espírita. Não é o que é espírita. Agora, quem cumpre a lei, quando você cumpre o espiritismo na sua acepção ampla, você caminha para se tornar aquele que é o homem de bem. Mas existem homens de bem homens de bem, eu acho que teriam só nos mundos bons, né? Mas pessoas se esforçando para se tornar aquele homem de bem, no esforço contínuo, existe em todos todos os lugares, em todas as seitas, existem. Eles estão por aí ensinando
todos nós a nos comportarmos. É só para a gente aprender a fazer essa leitura de texto, né? Porque a gente, se fosse desse jeito, a gente ia achar uma contradição no Kardec. Ele dizendo, ó, ali os mau caráteres. E caráter, ela tem a palavra tem a mesma raiz de característica, né, Cícero? Então, quando você fala de caráter, é a característica dos seus habitantes. Na grafia antiga era carácter, né? Em vez de característica. Então, é uma qualidade, é um atributo, é uma condição daquela situação de pessoas, que acho que a gente já deixou bem claro, né? Porque Kardec, ele tinha a humildade da grandeza, ele era tão grande que ele tinha a humildade de dizer, pessoal, o espiritismo não é para quem já tem, eu não estou aqui para converter ninguém ao espiritismo, é para quem não tem fé nenhuma. Eu quero tirar as pessoas do materialismo, que é isso que cega. E ele vai dizer mais lá na frente, dizendo assim, olha, eu vejo o crescimento da doutrina espírita, por quê? Porque eu vejo que as pessoas estão céticas da religião, e é antinatural o humano ser cético a divino, ao Deus. Porque Deus existe, Deus é um fato, e nós somos obra dele. Então, assim, quando eu nego a Deus, não é que Deus deixe de existir, eu estou brigando com a realidade. Só que a vida, a providência, ela se impõe por si mesma. Então, a dor vem, a angústia vem, e você vai se socorrer em quê? Naquilo que você não conhece, naquilo que você não vê, ou até naquilo que você nega. E aí, as pessoas viam, não por nada, Rosângela, e as pessoas viam os fenômenos, as coisas acontecendo, elas só encontravam explicação numa outra linguagem, que é a linguagem espírita, que é a linguagem o quê? Da reflexão filosófica. A ciência espírita, ela surgiu antes da moral espírita, da filosofia espírita. A filosofia espírita, ela foi uma consequência natural dos achados de Kardec. E aí, voltando à questão lá das ocupações, eu digo, Kardec, ele fala no começo, olha, eu não estou aqui para falar para quem quer usar o espiritismo como diversão. E não nos enganemos, as mesas girantes eram diversão não só nas altas sociedades, nas altas rodas de Paris. Isso devia ter acontecido na França toda. Então ele viu, olha, onde o pessoal usou o fenômeno apenas para se divertir, o espiritismo não cresceu como cresceu, por exemplo, em Lyon e Bordeaux, porque lá as pessoas usaram o espiritismo para se moralizar. E era esse o público, e era esse o objetivo de Kardec. Por isso que ele diz, a gente, e aí eu falo aqui, eu vou fazer isso em tom de autocrítica, eu não, de nada me adiantará buscar a doutrina espírita, me aproximar da obra de Kardec, aderir a um centro espírita, se eu acho que esse pessoal todinho aí, Kardec, centro espírita, obras, vão me dar tudo aquilo que eu estou buscando. Não vão dar. Porque eu é que tenho que buscar o que eles têm a oferecer. É um movimento ativo. Então, assim, eu que tenho que procurar fazer o que Agostinho sugere, me conhecer, reconhecer, aí eu volto para as confissões, eu tenho que confessar para Deus os meus pecados, e dizer, olha, eu falho e erro. Então, assim, se a minha ocupação é mais uma ocupação para preencher o tempo e ter essa prática, ter essa vivência como uma vivência meramente a palavra que eu queria buscar, assim, como algo ornamental, em que eu estou dizendo porque é legal, óbvio, é ótimo, é melhor estar no centro espírita do que estar me perdendo nos meus vícios, isso aí é inegável, mas ir ao centro espírita é o primeiro passo, é a primeira etapa do processo, que só se completa, e Kardec vai relatando isso mais à frente, quando você efetivamente busca incorporar aquele conhecimento na sua vida prática. Então, essas ocupações, Cícero, que você pergunta, eu penso que seriam, na época, as brincadeiras, as práticas pouco honestas, né, como ele fala, o comércio do espírito, da espiritualidade, e colocando para o nosso dia de hoje essa superficialidade da espiritualidade. Eu tenho muitas críticas assim a esse mundo que a gente vive, esse mundo New Age, né?
eu sou tudo, eu gosto de tudo, eu curto tudo, só que na verdade isso é superficial. Eu tenho que respeitar todas as crenças, sim, mas eu tenho que incorporar em mim a verdadeira moral, que é a moral do Cristo. Não estou dizendo que as outras não são verdadeiras, eu digo, a moral do Cristo é verdadeira. E eu pessoalmente, subjetivamente, entendo como a verdadeira. As outras, há outras religiões e outras formas, mas se a gente não entende isso como uma prática devida pessoal interior, isso se torna superficial e não vai conseguir passar daquela gostinho de açúcar que dá na boca quando você apenas saboreia. Você tem que vivenciar isso. E Kardec, eu acho que ele fala disso também. O espiritismo, ele é para ser vivido completamente. É para você, não é uma, digamos assim, algo para você, eu frequento. Não, é para você viver com intensidade. É um instrumento para você buscar o seu aperfeiçoamento moral. A prática, estar num grupo é legal, porque nós somos espíritos com as características da sociabilidade. Nós gostamos de estar entre nós, porque nós temos um vazio, nós temos uma solidão que é da nossa alma. Nós temos uma solidão íntima na nossa alma. Nossa alma tem uma solidão. Porque você olha para a planta, você não é uma planta. Você olha para a pedra, você não é uma pedra. Você olha para Deus, você não é Deus. O que é que eu sou? Então, esse espírito que está apartado de Deus, ele tem uma solidão. Ele tem uma tristeza. Nós, planeta de provas e expiação, nós temos uma solidão profunda que nos caracteriza, que vira às vezes até uma certa tristeza quando não descontrolar, quando não controlada. Essa solidão é a solidão de quem se distanciou de Deus. Porque nada na vida, nada que a gente possa ter nesse mundo material permanece. Né? Aí os budistas chamam da impermanência das coisas, né? Não encontrei a pessoa da minha vida. Vamos supor que você fique iludido que é essa pessoa, né? Porque às vezes essa pessoa rapidamente deixa de ser a pessoa. Mas enquanto for a pessoa, no mínimo ela vai morrer. No mínimo é o que vai acontecer. Então, não é no outro. A gente tem tá faltando alguma coisa em nós. E aí, né? Agostinho de novo, fizeste-nos para ti, Senhor, e meu coração não encontrará repouso enquanto não estiver em ti. É isso mesmo, Deus nos fez para ele, e a gente só vai encontrar paz de espírito quando a gente conseguir amar a Deus, aí a gente vai conseguir. Até lá... Cícero, Oi. e assim, e conheçamos, ó, pra você ver, a gente tem que se despedir de muitos preconceitos, porque a vida dos santos, santos católicos, né, que são reconhecidos na Igreja Católica como santos, né, são exemplos vivos do que é essa alegria de viver a verdadeira fé. Veja São Francisco de Assis, por exemplo, que é muito popular. Ele largou tudo para viver a dor, viver a humilhação, para viver o sofrimento, e ele era alegre e feliz. Assim, é um exemplo de como a vida espiritual, ela não é uma vida não é uma vida simples e fácil. Inicialmente ela alivia, né? A gente alivia, porque você Isso. encontra um sentido, mas o convite é aprofunde, vá além. Aí você vai se encontrar e lutar Isso. contra o que deixou, né? Exatamente. Isso é o que as espiritualidades modernas têm, que é o que eles querem nos oferecer, né? As formas atuais de espiritualidade é um progresso sem a gente impor nada. Então, a gente não pode se proibir nada, a gente não... Porque toda forma de proibição é castração. Nós não... Cadê o Marquinhos? Marquinhos que gosta da modernidade. A gente não pode... a gente não pode mais palavras como policiar, não pode Controlar as paixões, ter... já pensou que absurdo, hein, Cícero? Controlar. Não, gente, tem que controlar. A gente só pode falar do ponto de vista espírita. Do ponto de vista espírita, nós temos sim que lutar contra isso. Por exemplo, depressão. Vou falar de uma coisa aqui
que é bem comum entre nós, né? O mundo agora está favorecendo o mundo moderno favorece a depressão por várias questões. A quantidade o desenvolvimento dos meios de comunicação, né? A facilidade com que a gente tem de ver a vida do outro e ver o outro feliz, ver coisa que a gente não pode ter, que a gente nunca vai ter, deprime e dá uma tristeza. Mesmo que aquilo que o outro esteja nos oferecendo, nem aquele que está nos oferecendo tenha. Mas só em a gente imaginar que ele tem e a gente não tem, a gente já nos dá uma tristeza. Outra coisa, querendo ou não, nós temos mais tempo livre. Querendo ou não, eu sei que a gente ainda não a gente ainda não tem as melhores relações sociais. Eu sei, eu não estou negando que a gente precisaria modificar as relações de trabalho. Eu sei que a gente ainda... Mas é porque eu estou querendo, do ponto de vista da história, não é como na Idade Média, a quantidade de horas de trabalho da Idade Média. Não é como a quantidade de horas de trabalho da primeira fase da Revolução Industrial. A gente trabalhava 20 horas brincando, assim, trabalhava. Então, a gente agora tem mais tempo livre. Eu sei, quem está em casa deve estar trabalhando aí, feito um condenado, deve estar... Sim, isso aqui, história de tempo livre, aí, gente, aqui quando a gente estuda um pouquinho a história do trabalho, a gente vê como agora a gente tem tempo livre. Esse tempo livre do ócio, a gente não sabe o que fazer, aí tem esse vazio. Aí as pessoas perguntam, como é que a gente vai resolver essa situação da depressão? Muitas pessoas querem, às vezes, perguntar assim, se tem uma palavra, se tem alguma coisa que dê para fazer sem um esforço. E eu sempre digo, olha, você tem que encontrar alguma coisa, e aí você já disse, você sempre fala isso, né, gente, isso aqui conosco, porque é um livro que é importante para você, né, que é aquela na questão da busca do sentido, né, Do Viktor do Viktor Frankl, Franklin, e você tem que buscar em você alguma coisa que você diz, olha, eu já fui feliz, eu tenho felicidade nisso, e se segure nisso. Você tem que se segurar nesse ponto para você se manter. Você tem que buscar alguma coisa que você diga assim, olha, eu tenho um filho. E você se segura nele. Você tem que buscar, olha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me amam. E se segurar nisso. É óbvio que quem está em casa, dentro de uma vertente materialista, não vai entender nada disso, vai achar isso uma grande bobagem. Mas é porque para o espírita é no outro, é com o outro que a gente cresce, é o outro que dá sentido à existência de você, na nossa existência. E hoje eu não vou deixar você falar do Viktor Franklin por um motivo bem simples. Eu vou fazer agora uma coisa ousada, Flor. Eu vou tentar mandar imagens para você, Flor, mas eu acho que não vai dar tempo passar. Mas se der tempo, você postar, eu vou mandar agora para a Flor, para ver se ela consegue. Ô, Marquinho, eu ia falar de uma coisa que você gosta tanto, aí você caiu. Foi, Marquinho? Deixa eu ver aqui. Vou tentar mandar aqui umas imagens para a Flor, para ver se ela consegue, Flor, postar essas imagens que eu vou te mandar. Espera ainda, espera ainda. Porque hoje hoje temos um aniversariante muito importante, Flor. Ó, tô mandando agora para a Flor para ver se a Flor consegue. Flor, mandei no WhatsApp, vê se tu consegue colocar aí na internet. Ô, Marquinho, queria que você estivesse online para você até falar sobre esse personagem que hoje está aniversariando, 5 de agosto. Eu não sei se eu aguento falar, viu, sem chorar. Eu não sei se eu aguento falar sem chorar, mas eu vou tentar. É um personagem pouco conhecido na história. Ele é um polonês chamado
Eu não sei pronunciar o nome. Ó, Korczak. francês já é duro. Polonês, então. Janusz Korczak. O nome dele é É o, Janusz é, é o, é Korczak. o padre. É o padre. Não é padre, não. Ele é Tá, médico, tá. hoje é aniversário de morte. Ele morreu no dia Entendi. 5 de agosto de 1942. O Marquinho era que deveria Ah, falar nele, porque o entendi. Marquinho conhece a história Entendi. dele, Porque, não, conta porque o da. tem esse do padre que eu tô falando, e é uma linha aqui que eu vou falar. Uma notinha de rodapé. Ele trocou de lugar com uma pessoa no campo de concentração e ele morreu para que o rapaz pudesse ficar vivo e ver sua família. E ele era um Na, padre polonês. Não sei se você sabe quem é ou se você conhece essa história, Cícero. não. É. A Flor colocou as imagens. Esse senhorzinho aqui, Janusz Korczak, pediatra, médico, muito bem conceituado na Alemanha, na Polônia. E o que aconteceu? O Terceiro Reich, né, Uhum. chegou. Cadê, Flor? A Flor. Dá um zoom aí no rosto dele, Flor. Para ver aumentar, para que todo mundo veja aí o rosto do Han. O Marquinhos podia entrar ao vivo para falar. Korczak, tá aí o rosto dele. Olhem as crianças. Aí. Tem outras fotos, Flor. Será que dá para colocar as outras fotos? Eu queria ver a foto dele passeando em Varsóvia. A outra foto. Dá para passar, Flor? Ó. Depois vocês procurem aí. Então, ele é pediatra, médico muito bem conceituado na Polônia, né? Vivia lá muito bem conceituado. E a guerra foi aumentando, né? Ele era pedagogo, era médico, pediatra, pedagogo. A guerra foi aumentando e os nazistas chegaram para ele e disseram para ele fugir. Todas essas crianças são judias. Acho que a Flor vai colocar a outra dele. Vamos ver se dá para aumentar, Flor, a outra foto ali. Todas essas crianças são judias. E ele era judeu e foi dizer assim, olha, nós vamos levar essas crianças para o campo de concentração. Ele tinha uma escola com 192 crianças. As crianças foram... ele foi convidado, mas você não. Disseram para ele, você não vai para o campo de concentração. Porque ele era muito bem visto na sociedade como médico, era muito conceituado, até os nazistas o respeitavam, né? E aí ele disse, mas todas as crianças vão para o campo de concentração. Ele foi dito para ele, você pode fugir, não tem problema, vá para a França, vá para onde você quiser. Ele disse, não, eu fico com as minhas crianças. Ele foi para o campo de concentração com as 192 crianças que ele cuidava. Aqui é ele nas ruas de Varsóvia, com as 192 crianças. Ele abraçou os meninos, os meninos estão do lado dele, ele está de braços dados com essas crianças. Ele entrou na câmara de gás com as 192 crianças dele. Ele morreu abraçado com as crianças, contando histórias para elas, para que elas não se desesperassem. Ele podia ter fugido, mas ele se manteve. Ele pegou aquilo que era o sentido da vida dele e foi até o fim, até as últimas consequências. As últimas consequências é dar a vida por alguém. Isso é um professor que deu a vida pelos seus alunos. Hoje em dia a gente acha difícil. Isso aí ele está andando, está aqui, aqui ele vai subir no trem para Auschwitz. Ele está subindo no trem. Está aqui, dá um zoom nessa foto, Flor. Ele vai colocando todas as crianças. Essas crianças vão morrer na câmara de gás.
E ele sabia, Todas. né, Cícero? E ele sabia. Ele está indo aqui consciente do que vai acontecer. Ele vai morrer e essas crianças vão morrer. Ele sabe disso. Mas naquela primeira foto, Flor, que eles estão na rua, andando, a primeira que você mostrou, olha o sorriso das crianças. As crianças estão felizes, não porque vão morrer, mas porque estão do lado dele. Olha as crianças, todas essas crianças morreram, ele morreu, e hoje em dia tem uma estátua dele, abraçado com essas crianças, tem uma delas que está com o urso na mão. Esse é um homem, um professor, que deu a vida por aquilo que ele acreditava. Mas não E foi esses dias, Cícero, eu vi uma frase que dizia assim: você quer saber o quanto você ama alguém, quanto você está disposto a dar sua vida por ela. Exatamente. Exatamente. Então, meus amigos, você vê, ó, tem gente armada. Tem uma criança com um brinquedo na mão. Quando tiraram da câmara de gás, ele estava no meio e todas as crianças agarradas a ele. Todas as crianças estavam agarradas a ele. O Marquinhos conta essa história lindamente, que o Marquinhos gosta muito dele. Foi no dia de hoje que ele morreu. Então, meus amigos, para todo mundo, às vezes a gente está triste, às vezes a gente não tem o que fazer, procure alguma coisa que vale a pena a gente se sacrificar. Procure alguma coisa que seja maior do que nós, porque quando a gente fica fechado em nós mesmos, a gente não sai do canto. Nem que seja... A vida de todos, desculpa se te interromper assim, mas a vida de todos nós é uma vida miserável. Se você for pensar, quem sofre, não ache que é um encargo só seu. Todos nós, veja a situação do senhor, do professor Janos, do doutor Janos. A vida dele, ele sabia que essa vida é miserável, e ele se dispôs a doar em prova de amor, para a gente ver o quão distante nós estamos da verdadeira sublimidade da vida. Quem é espírita e entende que ele sabe que ele vai estar com as crianças lá espiritualmente, né? Ele sabe, ele se era espírita, se não era, isso não vem ao caso, mas é como Kardec dizia, ele era espírita sem o saber. Ele já fazia, já exercia. E é disso que a gente está falando quando fala de Kardec, quando ele queria difundir o espiritismo, porque ele sabia que naquela França, no meados do século XIX, as pessoas estavam cada vez mais se afastando de Deus, se afastando da mensagem do Cristo. E vemos isso hoje, no século XXI, anos 20 do século XXI, talvez daqui a 100, 200 anos, espero que a gente esteja um ponto de inflexão, né? Que a gente esteja passe a uma ascendência, assim, e que as pessoas vão olhar e dizer, olha, o pessoal do século XXI era um pessoal tão pouco, tão materialista, o pessoal que era tão apegado às coisas da vida e esqueceu, né, daquilo que fez o mundo ser o que é hoje, né, a civilização, que é o amor, o cristianismo, e todos aqueles que vieram falar na mesma coisa, só que na sua lógica, contra espírita. Isso. Então, meus amigos, eu queria dizer isso para vocês, ó. Essa imagem é icônica, né, nesse sentido. Seja capaz de abraçar alguém, vá com essa pessoa no que ela está precisando, se coloque do lado dela, se doe, saia de si. É a única maneira que a gente tem para dar sentido a essa existência. Abrace aquilo que você tá precisando, aquela situação em frente, sabe? E eu acho que a gente precisa lembrar disso, que esses momentos que a gente está, precisa de sacrifício. E o que é o sacrifício? Não é cortar a pele, não é se flagelar. O sacrifício é viver corretamente, é viver eticamente. Essa é uma história, sabe? O Bruno está falando assim, é uma história triste. Eu não vejo como uma história triste. Quando eu vejo isso, sabe, Bruno, me enche de felicidade, não porque as crianças morreram e não porque ele morreu, mas porque alguém é capaz de se doar. O pessoal fala, Jesus é os santos, ok, alguém pode dizer, mas será que eles existiram? Está aqui um exemplo, para quem fica duvidando, mas alguém é capaz de sacrificar?
Tá Tá aí. aí, tá aí. Alguém que se sacrificou. Um professor, pediatra, que se sacrificou por essas crianças. E o que é se sacrificar? Não tem ganho nenhuma. Não tem ganho nenhuma pessoal para ele. É dar a própria vida para não deixar aqueles pequenos morrerem sozinhos, desamparados. Morreu junto. Morreu em tese, né? Porque como espírito ele até já se comunicou. E outra, né, Cícero, assim, complementando, ele fez isso por 192 crianças. Enquanto que, às vezes, eu fico vendo, como é que eu resolvo esse mundo? Eu não vou resolver o mundo. Não. Ele sabia que não ia resolver as outras milhares de crianças que ficaram fora, porque elas iriam ter um destino tão trágico quanto essas próprias. Sim. Mas o ato dele, em sua consciência, em sua alma, já mostra o quão elevado era essa alma. Aí eu vou dizer, você queria um santo? Um homem desse tem a vida de um Tem, santo, tem. porque ele abriu mão da própria vida e ele chegou ao extremo de abrir mão mesmo, né? Sim. Ele chegou a morrer, para quê? Para estar dando amor até o último instante daquelas A, crianças que ele a, tanto amava. exatamente. Então, o que eu ia dizer, né, para a gente encerrar, é que o Espiritismo exige esse tipo de cota de abnegação da personalidade. É o ápice. A gente não pode ficar pensando assim, eu sou espírita, não vou ter que me sacrificar, não vai ter dificuldade. Vai, Não. vai. Exige de nós isso, porque a gente tem que combater o egoísmo. O egoísta diria o quê? Pode levar as crianças, eu vou sair correndo. E eu nem criticaria, porque defender A própria vida, a né? própria vida é da lei natural, mas também há uma lei maior chamada lei de caridade. Não é suicídio, em maneira nenhuma isso aí é considerado suicídio. Ele estava ali amparando aos que sofrem, ele estava do lado do que sofre. Ele não estava desejando morrer em nenhum momento. Ele estava cuidando de 192 crianças. Então, eu acho que para a gente começar a viagem espírita, e hoje é aniversário de morte dessa cena, né? Foi no dia 5 de agosto de 1942 que ele morreu. Eu acho que vale a pena fazer essa reflexão, porque a gente sempre precisa disso, dos exemplos de que o mal, ele é relativo, assim, não existe esse mal. Existem pessoas boas, né? Existem almas boas. Então a gente fica por aqui, considerações finais. Eu já sei que na próxima semana você não está, né, Gênesis, aqui conosco? Não, na próxima semana estou gozando de merecidas férias. Vou tirar uns dias aí para me desligar, porque as férias têm que ser inclusive da internet, senão a gente Sim. fica no ar o tempo todo. Então, aí, mas na outra semana haverá grande possibilidade de eu participar novamente. E eu já estarei contando com essa grande possibilidade. Perfeito. Vamos Só convidar. uma hecatombe aí, mas eu posso me comprometer já que na outra semana eu estou junto. Eu poderia, se fosse em outras épocas, eu poderia até dizer assim, só se uma pandemia É, acontecer. Mas já aconteceu, já então aconteceu, é. não dá para usar essa colocação. Gênesis, muito obrigado. Você fica conosco para a gente fazer a prece. Fico. Então vamos fazer a prece aqui de Vamos sim. encerramento, agradecer a participação de todos vocês. Mas antes a gente dá, já a gente dá os boa noite. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Kardec, agradecer o Janos Kozak pelo exemplo que nós acabamos falando dele hoje. Bondoso Deus, nós agradecemos por esta oportunidade. Rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda. Pedimos àquele que preside o nosso estudo, Allan Kardec, que nos inspire a todos o desejo do estudo como objetivo da transformação das nossas almas. Que durante o sono possamos estar em contato com os nossos anjos da guarda e ao acordarmos estejamos dispostos a nos transformarmos, exercitando a abnegação, como no exemplo do professor Janos Kozak. Que sejamos capazes de nos abnegar, de pensar no outro e de conquistar a verdadeira felicidade que ocorre em Ti, Pai.
É em teu nome que damos por encerrada esta reunião, te rogando que nos ampare, hoje e todo sempre. Que assim seja. Sim, sim. Meus amigos, só dando os avisos, né? Ó, amanhã o tratamento espiritual, porque vai continuar, a viagem espírita vai continuar na próxima semana, Rosângela. O Gênison vai aparecer aqui conosco mais algumas vezes, vai estar conosco, outras vezes, então não fiquem tristes, tá? Aí eu queria lembrar a todos que amanhã nós temos tratamento espiritual às 20 horas. Sábado nós vamos ter o tratamento espiritual também, só que é com a leitura do Evangelho. Para quem não conhece, eu acho que Rosângela, eu vou lhe dar uma boa notícia. Amanhã, sabe quem é que vai estar conosco? Amanhã nós vamos estar falando. Olha aqui, olha aí, Rosângela, não vai embora. Olha aí quem é que vai estar conosco amanhã. Acho que a Rosângela vai adorar amanhã. O bom doutor Demé. Amanhã nós vamos fazer um estudo sobre doutor Demé. Quem é o doutor Demé? Nós vamos estar falando. A gente fala tanto do doutor Demé. Então, amanhã nós vamos estar com a nossa reunião. Olha aí a Rosa já dizendo que deixe as férias para depois, gente. Então, amanhã temos o bom doutor Demé, vai estar conosco, tá certo? Então, 20 horas, tratamento espiritual. Então, para quem quiser receber amparo espiritual, quem quiser até uma magnetização do próprio doutor Demé, é amanhã. Então, assistam conosco, compartilhem o cartaz, nós vamos já estar divulgando o cartaz, compartilhem, que amanhã nós teremos uma reunião com o bom doutor Demé, vai estar conosco. Vamos apresentar o doutor Demé para todo mundo. E sábado, nós vamos estar fazendo um tratamento espiritual para as chamadas doenças da alma. O Marquinho vai estar conosco, vai estar fazendo um comentário do Evangelho, como sempre, o Marquinho. Então, eu vou dar aqui boa noite para a Edneuza, que é de Manaus, a Valquíria, que é de Pernambuco, Luzia Silva, Yara, minha amiga Mônica Barbosa está aqui, mandando corações para todo mundo, Socorro Salles, João Batista, muita gente. Pessoal, mandem corações para o Gênison, para que o Gênison venha mais vezes aqui. Mandem corações. Quero ver vocês mandando corações para o Gênison. Gente, o pessoal está começando a mandar corações aqui para você, porque... Muita gentileza. O pessoal gosta, quer que você venha. Então, o que é que está acontecendo? É isso, meus amigos. Um abraço. Gênison, boa noite. Até a próxima quarta. Obrigado. Tá certo? Perfeito. A próxima quarta que for possível. Flor, os nossos comerciais.